Não houve dificuldades para a bancada governista aprovar o empréstimo de mais de 620 milhões de reais para o pagamento de precatórios do Estado. Quando a base é forte, fica fácil aprovar projetos. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, quando foi votado o projeto de lei 129 de 2019, que trata do empréstimo solicitado pelo governo do Estado. O valor da operação é de 623 milhões de reais e será usado para pagamento de precatórios. Tramitando na Assembleia Legislativa há algumas semanas, o projeto foi aprovado no final do mês passado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Nesta quarta-feira, foi a vez de ir a plenário. Mesmo sabendo que o resultado seria a aprovação, a oposição fez seu papel. Questionou, apresentou justificativas contrárias ao governo. Aproveitou o momento para criticar a gestão Flávio Dino. Nós apresentamos 3 emendas. Por quê? Porque vamos votar a favor do empréstimo, mas precisamos dos freios, dos contrapesos. Não simplesmente entregar um cheque branco para o governo do Estado, para ele fazer como quer. Adriano também usou a tribuna e de lá disse que votaria a favor do empréstimo caso as emendas apresentadas por ele fossem aprovadas. Como isso não aconteceu, o voto foi contrário. E isso ficou bem claro. Buscar alternativas para esta linha de financiamento, conforme foi aqui a minha boa vontade e a minha emenda. Então, é o meu protesto, um dos protestos contra e defendendo meu voto contrário a este projeto. O deputado Iglesio Moisés defendeu a aprovação, rebatendo críticas feitas ao relatório final apresentado pela CCJC. Disse, inclusive, que até mesmo a OAB foi favorável à aprovação do projeto. Estou aqui com uma carta da OAB, Conselho Seccional do Maranhão, endereçado à Sua Excelência o deputado Otelino, nosso presidente reeleito. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para requerer a Vossa Excelência imediata apreciação e aprovação do projeto de lei 129/2019. OAB, a gente sabe do padrão institucional que tem, do compromisso dela com a sociedade. Então, creio que esse aqui é um pedido realmente que endossa a dimensão do projeto e a importância da aprovação do mesmo. O projeto foi aprovado com os votos de 33 dos 35 deputados presentes na sessão. Somente Adriano e César Pires foram contrários. E o governador Flávio Dino participou pela manhã da reunião de governadores com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de assuntos federativos e apoio financeiro aos estados. Entre os temas abordados estiveram a Lei Candir, Plano Mansueto, Fundeb, securitização, cessão onerosa e aumento da parcela de distribuição de arrecadação da União para estados e municípios. A discussão gerou uma carta que foi entregue aos presidentes dos poderes executivo e legislativo, também presentes ao encontro. Só para a gente ter uma ideia dos rombos nas contas públicas, a União deve ao Estado do Maranhão 15 bilhões de reais. Da reunião também participaram os senadores da República Elisiane Gama e Roberto Rocha. Flávio Dino aproveitou para pedir o que ele chamou de gestos concretos em favor das finanças públicas por parte do governo federal e reforçou que é necessário retirar da reforma previdenciária medidas que impactam negativamente os mais pobres, como a capitalização. Bem, você lembra de um tempo que quando tinha R$50 conseguia ao menos abastecer metade de um tanque de combustível no carro? Não consegue mais lembrar disso, né? Mas esse tempo existiu, viu? Mas agora, com a gasolina custando em média R$2,50, R$50 não dá para muita coisa. E é muito importante saber como se faz para economizar, seja colocando álcool, gasolina ou diesel na hora de colocar o carro para rodar. Carros pela cidade que parecem correr contra o tempo. Nesse vai e vem do trânsito, uma coisa é certeza: está todo mundo tentando encontrar uma forma de economizar. Com o aumento feito pela Petrobras, o combustível está sendo repassado às distribuidoras até 7 centavos mais caro. Mas o que os motoristas pagam para continuar utilizando os veículos ainda é bem maior. E aí, com a gasolina custando quase R$ 4,50, o motorista se desdobra para conseguir economizar. Mas será que é possível?
Filtro de combustível, filtro de ar, revisão normal do carro. Trocar as velas, a cada 10 mil, trocar o óleo, os filtros, todos os filtros, entendeu? Ver a calibragem dos pneus também, como é que tá, alinhamento do carro, ver se está tudo certinho, para não ocorrer esse tipo de consumo no carro. Esse motorista tem bastante experiência nisso. Com alguns cuidados, consegue economizar até 20% por mês os gastos com combustível. Sim, consigo. Pouco, mas consigo. Apesar do combustível não ser original. Se fosse, conseguiria mais. Quais são elas? Bom, primeiro é no tempo da mudança de marcha. Segundo é na manutenção do carro. Alinhando, balanceando, calibrando os pneus. E tendo a manutenção correta que o carro deve ter. Pois é, a receita para economizar combustível é a combinação de 3 atitudes: dirigir de maneira correta, manutenção em dia e tomar cuidado ao escolher o combustível na hora de abastecer. E para não deixar dúvidas do que deve ser alvo dos principais cuidados quando o assunto é economia, anote as dicas. Pneus murchos ou com a calibragem errada influenciam diretamente no consumo. A calibragem deve ser feita no máximo a cada 15 dias, seguindo a orientação de pressão para cada veículo. E se está na manutenção regular o grande segredo, nada melhor do que saber quais as peças devem ser sempre trocadas. É o filtro de ar do motor, que a gente temos aqui, ó. Filtro de ar do motor do carro, o que acontece? Ele entope aqui, fica ruim o motor respirar, entendeu? Isso aqui é um filtro, entendeu? De ar. O que acontece? Ele entope e a função dele é respiro do motor. Se não quiser, o motor força e não tem para onde sair o ar, entendeu? Bom, você gasta mais combustível, força bastante o motor. Bom, e ainda falando em gastos, todas as capitais brasileiras tiveram alta no valor da cesta básica no mês de abril. Os números foram divulgados pelo Diese. São Luís teve a segunda maior alta, perdendo apenas para Campo Grande, cidade em que a cesta básica subiu 10%. Olha só o que a gente tem para mostrar para você. Esses números mostrando aqui, abril apresentando R$ 423,66, uma alta de 7,10%. Bom, também fizemos uma projeção aqui do salário mínimo ideal para se viver com base nesse valor apresentado pela cesta básica. R$ 4.385,75. Esse seria o valor ideal, que corresponde a quase 5 vezes o valor que nós temos hoje do valor do salário mínimo. Que diferença, não é? Bom, esses são os números que às vezes nos pregam peça e nos deixam até temerosos quanto ao nosso futuro em nossa cidade, em nosso país. Bom, a seguir, relatório divulga omissão de empresas na garantia de preservação dos direitos humanos na comunidade de Pequiá de Baixo, em Açailândia. E você vai ver também a investigação da polícia descarta morte de motorista de aplicativo tenha envolvimento com um trabalho que ele estava exercendo. Agora são 6h41, nós voltamos daqui a pouco. Um relatório divulgado hoje pela Federação Internacional de Direitos Humanos apresentou um relatório sobre as violações de direitos humanos cometidas por siderúrgicas e mineradoras da região que operam há mais de 6 anos sem licença ambiental. A atualização do primeiro relatório apresentado em 2011 sobre o caso do polo siderúrgico em Açailândia, que causa problemas à comunidade de Pequiá de Baixo, revelou que das 39 recomendações feitas pelo documento, nenhuma foi totalmente cumprida e que a situação só piorou nos últimos 8 anos na região. Mostra um caso evidente de omissão dos responsáveis pelas violações de direitos e evidencia que a comunidade continua vivendo exatamente na mesma situação de 8 anos atrás. No encontro, moradores da comunidade revelaram que pessoas estão adoecendo e que não conseguem mais conviver próximo aos empreendimentos. E se emocionaram ao falar sobre as tragédias com mortes que aconteceram na cidade por causa da estocagem irregular de resíduos da siderúrgica e o transporte de ferro-gusa pelas ruas da comunidade, que já resultou em incêndio. Além da gente ter o nosso direito violado, a nossa qualidade de vida, prejudicada,
o que é mais grave ainda, nós perdemos familiares. Então, assim, é muito difícil você viver num processo de violação e ainda mais quando você perde entes queridos, né, que são membros da sua família. Então, dói muito. É muito triste você ter um caso que aconteceu há 22 anos atrás e, assim, o descaso é tão grande das empresas que mesmo hoje em dia, coisas que aconteceram há 22, 23 anos atrás continuam acontecendo. A divulgação do balanço aconteceu na sede da Defensoria Pública da União, em São Luís, com a participação de representantes da comunidade e de membros de órgãos e instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Muitas coisas podem ser feitas. Primeiro, o governo, a todos os níveis, deve adotar uma estratégia mais firme para implementar a legislação ambiental. Isso não foi feito até lá e por isso que as violações ambientais continuam, é uma das dimensões mais graves do problema. O relatório é um instrumento, né, que a comunidade vai poder usar para continuar exigindo os seus direitos. O Brasil tem que responder internacionalmente pelas violações que pratica em Piquiá. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão negou que o motorista de aplicativo Diego Ribeiro Silva, de 35 anos, que foi envolvido em um crime que aconteceu na noite de ontem, esteja relacionado à sua atividade profissional. Segundo a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, o motorista foi morto com 3 tiros na cabeça. O autor da ação já foi identificado, mas ainda não foi preso. E hoje teve manifestação de motoristas de aplicativos em São Luís. É o que vamos ver agora no Giro, com as notícias em destaques nesta quarta-feira. Motoristas do aplicativo Uber realizaram durante todo o dia de hoje uma paralisação. Desta vez, eles aderiram ao movimento mundial que protesta contra a abertura do capital da empresa, com venda de ações na Bolsa de Valores. Na oportunidade, os motoristas aproveitaram para pedir reajuste no valor das corridas e medidas de identificação e destino dos passageiros, com o objetivo de fornecer mais segurança aos condutores de veículos. Na próxima sexta-feira, a Uber deverá fazer sua oferta pública inicial na Bolsa de Nova York. A expectativa é de que o valor da empresa chegue a próximo de 90 bilhões de dólares. 707 presos foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Mães deste ano. O Poder Judiciário acabou reduzindo a quantidade de presidiários em relação ao número de beneficiados com a saída temporária da Semana Santa, quando 738 foram atendidos. Na saída temporária do Dia das Mães do ano passado, a Justiça beneficiou 617 apenados, mas 29 não voltaram no período estabelecido pelo Poder. O Hospital Universitário de São Luís realizou um mutirão para tentar sanar uma deficiência comum a muitas unidades de saúde públicas, as longas filas de espera. Eu sinto muita inchaço nas minhas pernas, dores nas veias, fica dolorida a veia, que eu não posso nem triscar. Quando eu trisco assim na veia, aquilo parece dar uma espinhada. As queixas de Dona Raimunda podem indicar uma doença vascular e são esses pacientes o público-alvo do projeto Circulando Saúde, organizado pelo Hospital Universitário, que pretende desafogar a demanda por atendimento médico nessa especialidade. Pessoas com muita dor na perna, cansaço na perna. Assim, quando eu falo cansaço na perna, chega no final do dia, a perna está pesada, parece assim que está alguma coisa amarrada na perna. Essas pessoas podem estar sofrendo de insuficiência venosa. E inchaço também. Pessoas com inchaço na perna, elas também, isso é um sinal de que elas possam estar tendo problema de retorno venoso. O sangue vai para a perna, mas volta com dificuldade. Ferimentos na perna. Eu tenho um ferimento na perna que não cicatriza nunca. Também nós vamos atender esses pacientes. Inclusive, vamos disponibilizar nesse dia, quinta e sexta, curativos. São esses os sinais e sintomas que podem indicar uma doença mais séria ainda. O projeto aqui vai focar também nas possibilidades de prevenção, com campanhas educativas que alertam para uma vida mais saudável e longe de complicações clínicas.
Nós vamos distribuir amanhã 400 senhas. Essas senhas vão ser distribuídas à medida que as pessoas vão chegando. E o atendimento dessas 400 senhas vão ser feitos no decorrer do dia. As senhas vão ser distribuídas no prédio Lilian Flores, na Rua das Hortas, anexo ao Hospital Universitário. Bem, hoje foi lançado o Gêmeos 2019 com muitas novidades. 8 municípios vão sediar as etapas regionais, no total de 98 cidades que vão participar, reunindo 3.500 atletas no maior evento esportivo do estado. Os Jogos Escolares Maranhenses começam dia 23 de junho. Nesta edição vão ter os jogos das quartas de final, permitindo um número maior de equipes classificadas e também outras novidades. A grande novidade que a gente tem esse ano é que a gente volta com as disputas das quartas de finais, que era uma exigência, não, um pedido dos técnicos, né, que a gente voltasse com a disputa. Então a gente aumentou o número de jogos. A gente também volta com a edição do Troféu Olímpico esse ano, que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar daqui a pouco como que a gente vai fazer. E a gente redividiu as regionais. A gente tinha regionais muito lotadas, com 23, 24 municípios. E a gente está fazendo 8 regionais, onde a maior regional tem 14 e a menor tem 9. Tem inovação também, com um aplicativo que vai permitir acompanhar as classificações das disputas e até com possibilidade de transmissão ao vivo dos jogos. Com uma marca publicitária nova, traz as cores das bandeiras do Maranhão e do Brasil. A intenção é integrar os atletas e toda a comunidade estudantil. É importante que a gente tenha consciência que hoje, o formato é hoje, a essência dos Gêmeos hoje é diferente. Na década de 80, os Gêmeos era composto e era tocado principalmente pelas escolas particulares de São Luís. Hoje é um evento onde 99% da participação são de escolas públicas e do interior do Maranhão. Então, ele é hoje uma ferramenta de interação entre esses jovens, entre esses alunos do Maranhão todo. A seguir, após decreto do presidente da República ser publicado no Diário Oficial, acesso às armas é ainda mais flexibilizado. Será que isso vai ajudar a reduzir a insegurança nas cidades? Esse é o assunto para o próximo bloco. Agora são 6h53. Um decreto assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro aumentou consideravelmente o número de pessoas com direito ao porte de armas no país. Entre as novidades, políticos, procuradores e defensores, além de jornalistas que trabalham com jornalismo policial. As armas de fogo são responsáveis por 70% dos assassinatos em todo o país. Nós vamos conversar agora com Paulo Henrique Matos, que é membro do Polint da UFMA, e ele fala sobre esse novo decreto já publicado no Diário Oficial da União. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, telespectadores. Bom, é uma decisão que a gente já vem acostumado, a discussão já vem desde as eleições, na eleição do presidente já foi baixado um decreto, agora foi incrementado, mas na sua avaliação, essa amplitude de benefícios aí às pessoas para que tenham acesso à arma, dentro do estudo que é feito, é considerado de que forma? Boa noite aos telespectadores. Olha, em primeiro lugar, até ontem à noite, o que se acreditava é que esse decreto iria ampliar o porte de armas apenas para colecionadores, atiradores e caçadores, que a gente chama pela sigla CAC. Isso inclusive, era motivo de susto, porque esse pessoal todo não corresponde a 250 mil pessoas. Então, todo mundo ficava preocupado, poxa, ele vai decretar o porte de arma para agradar 250 mil eleitores dele, quando, de repente, pela manhã, a gente se depara com essa surpresa no Diário Oficial, que esse porte de arma se estende para 20 categorias profissionais, entre as quais jornalistas. Isso. Eu vejo com preocupação. Eu acredito que essa atitude seja extremamente temerária. É uma promessa de campanha dele, tudo bem, mas é temerária porque os estudos provam que armar a população civil não garante a redução dos índices de violência. A fórmula é exatamente contrária.
quanto maior o número de armas em circulação, quanto maior o número de pessoas com direito a portar armas, maior a possibilidade de confronto por armas de fogo, confrontos com armas de fogo. O quesito educação com relação a uso dessa arma tem que ser bem feito desde da escola. Uma das alegações para quem defende o porte da arma de fogo é que as exigências da Polícia Federal são enormes, são muito grandes. Entretanto, a gente não sabe até que ponto essas exigências continuarão sendo feitas na mesma proporção. Mas eu não posso dizer que que a violência faz parte da cultura brasileira, a cultura, mas é temerário, é extremamente temerário. Também eu não posso alegar que o brasileiro não é educado a ponto de portar arma, mas de forma tão repentina, através de uma canetada, você decretar o porte de arma é preocupante. Eu vejo muito mais como uma espécie de agrado para a indústria bélica, porque se você perceber, esse decreto, ele, além de liberar o porte de arma para um número muito grande de pessoas, ele também liberou praticamente todas as armas pequenas. A indústria bélica, inclusive, eu faço a citação aqui de uma das empresas, uma fabricante brasileira, que já teve uma forte alta no mercado de ações, né? O nível de ações já subiu por conta desse decreto. Pois é, porque a partir de agora, inclusive armas que antigamente eram de uso restrito das forças policiais ou das forças armadas, agora podem ser compradas no mercado comum por qualquer um, que é o caso da .40 e da 9mm, que são armas com um índice de letalidade muito grande. Eu vejo com enorme preocupação. Além do aumento do confronto com armas de fogo, as pessoas que portarem essa arma de fogo serão alvos ambulantes. Porque o criminoso terá pelo menos a ideia de que um jornalista pode potencialmente estar armado, ele se torna um alvo. O senhor acredita também os vigilantes já são alvos. Já são alvos, mas sem ter o porte. Com o porte, esse criminoso, ele não fica intimidado? Essa visão que deveria ter a sanção com essa aplicabilidade da nova lei? Veja só. Uma das lógicas da ação criminosa é exatamente a falta de bom senso. Ninguém vira criminoso por ter bom senso. A falta de bom senso é um pré-requisito para o crime. Porque o criminoso, ele não para pensar, refletir sobre as consequências das suas ações. Ele vai e faz. Não tem medo. Não é para ter. Em tese, não é para ter. Ainda mais que também é outro fato comprovado por pesquisas. Boa parte desses indivíduos que cometem assaltos estão sob efeito de alguma substância. E não é nenhuma substância que deixa ele mais calmo. É substância que deixa ele mais excitado. Ou seja, ele perde qualquer noção de perigo. Aquele instinto natural de sobrevivência praticamente se apaga. Aquele instinto natural de sobrevivência, eu não vou atacar o indivíduo Y porque ele pode estar armado. Não. Eu vou chegar com mais violência ainda porque ele pode estar armado. Professor, com relação às instituições, a universidade, com o posicionamento, a sociedade civil organizada, como pensa? Já existe um diálogo, já existe um debate? A sociedade antigamente se agigantava para problemas tão grandes quanto esse e o que a gente se vê é pouca discussão sobre o assunto. Existe uma falsa argumentação de que nas instituições de pesquisa, como é o caso da Universidade Federal, a gente produz muita ideia, a gente produz muito conhecimento que não sai dos muros da instituição. Essa ideia é falsa. Os levantamentos, os dados estatísticos, os mapas de violência, são todos produzidos e, ao serem produzidos, compartilhados com o sistema de segurança pública do Estado. O problema é que, enquanto esses segmentos organizados da intelectualidade e da sociedade civil tentam se aproximar do Estado, o Estado se afasta cada vez mais dessas instituições. Veja só, nos Estados Unidos,
Já é comum na maioria dos estados o uso de antropólogos forenses, psicólogos forenses, sociólogos forenses. Aqui, esse tipo de profissional é visto com ar de desdém e deboche por parte da polícia. Aqui são em proporções desiguais, né? No Brasil nós temos poucos profissionais nessa área. Assim, a USP tem o Núcleo de Estudos da Violência, a UFRJ tem, a UFMA tem em diversos cursos ainda coisas embrionárias. Grupos que ainda se reúnem muito informalmente para discutir, mas já tem aqui na Universidade Federal e na Universidade Estadual muita gente que produz conhecimento no campo da segurança pública, muita gente que já discute os aparatos de policiamento, muita gente que discute crime, violência, justiça criminal. Gente que produz conhecimento e que tem uma grande vontade de compartilhar esse conhecimento com o Estado. O problema é que o próprio Estado se afasta da gente. O Estado acha, sobretudo o aparato de segurança pública, que só a polícia tem autoridade para discutir a polícia. Só o sistema de segurança pública tem autoridade para discutir segurança pública, quando, na verdade, eu considero isso um grande equívoco e uma grande falha do sistema de segurança pública do Estado do Maranhão. Professor Paulo Henrique Matos, que é membro do Polint, da UFMA, nosso muito obrigado por essa reflexão e é necessário que a gente retome essa discussão, amplie esse debate. Lógico. Eu que agradeço o convite e boa noite. Boa noite. Bom, a seguir, uma pesquisa mostra o perfil do turista que visita a capital maranhense, que ações estão sendo adotadas para ampliar a visitação aqui no estado. E ainda os preparativos para a festa que todo mundo aprecia, o São João. Agora são 7h05, fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. A Tábua de Marés para esta quinta-feira apresenta a primeira baixa-mar às 3h39 da manhã, com 0,8 metros. Em seguida, a pré-mar, às 9h39, com 5,6 metros. Às 4h13, acontece a baixa-mar, 0,6 metros. E, por fim, a última pré-mar, às 10h18, com 5,1 metros. Hoje é o Dia Nacional do Turismo. O Maranhão, como estado potencialmente turístico, ainda não conseguiu fazer com que suas belezas naturais sejam efetivamente conhecidos por todos. Ou seja, há muito que ser explorado neste sentido. Só para termos uma ideia, no último grande feriadão, a Semana Santa, de cada 10 visitantes que estiveram aqui na capital São Luís, 7 eram de outras cidades maranhenses. Descobrir como atrair outros visitantes é o desafio. São Luís, cidade dos azulejos, ilha do amor, capital do reggae, Atenas brasileira. São muitos os títulos que a capital maranhense recebeu ao longo de seus 4 séculos de existência. Afinal, o que não falta por aqui são belezas e história, e tudo isso tem atraído turistas. Recentemente, o Observatório do Turismo divulgou o perfil de quem visita a capital. Os questionários foram respondidos no dia 21 de abril nas áreas de embarque do Aeroporto Internacional Cunha Machado, no terminal rodoviário e no terminal de passageiros da Ponta da Espera. Nós aplicamos um questionário que ele tem 2 objetivos. Levantar o perfil do turista, saber de onde ele vem, quantos dias ele fica, de qual a forma que ele veio, se veio de trem, se veio de avião, como foi a experiência dele, e a segunda parte envolve uma avaliação dele sobre os serviços e a infraestrutura da cidade. No mês de abril, aproximadamente 1.200 turistas procuraram informações nos centros de atendimento ao turista. Desse total, 1.000 eram visitantes nacionais e os demais eram estrangeiros. Dentre os atrativos mais procurados estão o Centro Histórico e as praias. A pesquisa levantou dados sobre 9 indicadores que atestam a qualidade da infraestrutura, atendimento e serviços do turismo ofertados durante a estadia na cidade. Na pesquisa da Semana Santa, nós tivemos uma predominância de 79% dos nossos turistas vindo do interior do Maranhão, certo? E 15% de turistas vindo do norte. Além disso, nós tivemos uma faixa etária de 25% de turistas até 25 anos e entre 46 e 60 anos. Eles tiveram uma média de período de estadia de 1 a 5 dias, né? E a maior parte se hospedou no período da Semana Santa na casa de parentes e logo após em hotel. Quanto à experiência turística, 44,71% dos entrevistados afirmaram que foi boa
e 25,88% destacaram que foi excelente. Os restaurantes, as hospedagens e os atrativos turísticos naturais, históricos e culturais foram classificados como bons pela maioria. As pesquisas continuarão sendo feitas no período junino para continuar traçando esse perfil e fazer o planejamento da gestão, tudo para contribuir com o desenvolvimento turístico do estado. Quer um bom atrativo para chamar mais turistas? O São João. A temporada mais festiva que mais atrai gente para cá. Já está batendo as portas e as brincadeiras de Bumba Meu Boi já estão ensaiando e com indumentárias quase prontas. Tudo para levar ao maranhense e ao turista que vem aqui ver aqui o melhor do nosso folclore e pode ser apresentado a todos eles. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Em maio, a grande maioria dos grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão já está em contagem regressiva para as apresentações do São João, que movimenta todo o estado. Este aqui, por exemplo, da cidade de São José de Ribamar, na região metropolitana da capital, começou os trabalhos ainda em fevereiro. Até o grande dia, tudo precisa estar perfeito. A orquestra precisa estar afinada e em perfeita harmonia. É ela a grande responsável por embalar o batalhão. É muito importante, até porque a base dessa brincadeira é a orquestra. Então os instrumentos de sopro, de corda, instrumentos de percussão tem que estar todos alinhados, equilibrados, afinados para fazer uma boa apresentação. Os brincantes também precisam ensaiar bastante antes de invadir os arraiais. Aqui, amor e paixão se misturam e são os combustíveis que movimentam os integrantes do grupo. Quem está na brincadeira há bastante tempo nem pensa em sair. Foi uma paixão mesmo. Até hoje nunca larguei, estou há 5 anos, desde o início, que foi... Eles já não tinham nem brincantes, na verdade, ainda estava ainda começando e agora a gente está com um grupo bem maior. Entre eles, paciência, dedicação e muita disciplina são consideradas peças fundamentais para o sucesso do grupo. São necessários treinos intensos com duração de 4 horas, que acontecem especialmente aos sábados e domingos. É tão gostoso que a gente fica esperando o ano inteiro para chegar esse momento, de estar ensaiando, de estar dançando no São João e estar contribuindo com a cultura popular. Então, ela é cansativa, é prazerosa, de uma forma maravilhosa e viciante. O Bumba Meu Boi de Itapari surgiu há 5 anos e envolve religiosidade e a tradição do folclore, contando e cantando a história de Pai Francisco e Catirina. Esse ano a gente está com uma proposta diferente, trabalhando com uma homenagem a Negro Cosmo, sua luta e conquista de Negro Cosmo no Maranhão. E a gente está trabalhando esse tema esse ano também, não deixando de deixar a Catirina e Pai Francisco, que são os grandes personagens do cenário do folclore do Bumba Meu Boi, Legal, né? No portal Guará.com você tem outras informações. Acesse e continue muito bem informado. O JG volta amanhã às 6h30. Uma ótima noite a todos e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.